E Fluent Leroy aqui. Nesse vídeo eu vou tentar entender o idioma francês lendo e ouvindo um podcast aí que eu encontrei, Inner French. Eu vou estar lendo um texto desse podcast e ver se eu consigo entender qual que é a porcentagem de compreensão que eu consigo entender. Eu sendo um poliglota, entendendo alemão, inglês, um pouco de russo e um pouco de mandarim, eu vou tentar entender se eu consigo entender qual que é a compreensão que um poliglota tem com o idioma francês. Lembrando que eu já estudei francês em novembro, dezembro de 2016, certo? Aí depois eu troquei com o alemão, então eu tenho uma noção, né? Mas como eu parei de estudar francês de uma vez só, então esse aqui praticamente é do zero, então praticamente eu não sei nada do francês. Então vamos para o experimento, vamos tentar ler aqui, vamos ver. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ler o texto, vou tentar pronunciar o texto e ver se vai estar correto. Vocês que sabem francês, escreva aí se está correto aí. Qual que é a porcentagem assim de acerto, né? Eu vou tentar fazer um sotaque horrível aqui em francês e depois eu vou tentar descobrir qual que é o significado, tentar traduzir aqui, né? E a gente vai calcular aqui qual que é a porcentagem de acerto, qual que é a porcentagem de palavras que eu entendi, certo? Do texto. Então vamos lá. Então, pessoal, aqui está o texto, né? Desse podcast, ele é gratuito, né? Tem a descrição gratuita. Esse podcast tem 30 minutos, mas eu não vou ler tudo, vou ler só 1 minuto, assim, só pra ver se eu consigo entender, né? E também ver minha pronúncia, né? Pra fazer um teste, né? Então vamos lá. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode do Contongue Podcast, né? Alguma coisa. Essa é a minha melhor imitação de um sotaque francês, né? Então, o que significa? O que eu acho que significa? Então, bem-vindo. Bonjour, não sei o que significa. Bonjour significa oi. Eu tenho aqui uma extensão do Google Tradutor, né? Então, bonjour eu não sabia eu tinha esquecido que significava oi, né? Então, bem-vindo, né? Dans ce premier, né? Para o primeiro episódio, episódio premier do Contongue Podcast, né? Do podcast Contongue, né? Era o nome do podcast antigamente, né? Agora Inner French, né? Então, outro parágrafo. Merci d'être avec moi un jour. Je suis très content que vous écoutiez ce podcast. Então, obrigado por você estar aqui comigo. Aujourd'hui, hoje, eu acho, aujourd'hui, eu vou procurar aqui, eu não sei o que significa. Aujourd'hui today, é hoje, né? Então tava certo. Aujourd'hui, je suis très content. Eu estou realmente muito contente que vous écoutez, que você escuta, né? Este podcast. Foi praticamente, eu entendi desses 2 parágrafos aqui, eu entendi só 2 palavras que eu não entendi, né? Então a compreensão é alta, né? Mas claro que esse aqui é básico, né? Terei que, depois vou fazer um outro episódio pra ver se eu consigo num texto mais difícil, né? Qual que é a porcentagem? Esse aqui é o primeiro episódio, então tem que ser fácil, né? Mas é uma coisa interessante, né? Être, né? Ter, né? É muito interessante que ele parece um pouco português, né? O ter, né? E-T-R-E, né? Não tem nenhum cognato, né? Mas beleza, né? E os outros eu sabia porque eu já estudei, né? Francês, por algum motivo, já está dentro da minha mente, né? Esse avec que eu já sabia, né? Moi, é óbvio que é cognato, né? E etc, né? E as outras palavras são bem fáceis de entender, né? Et pour commencer, né? E para começar, je vais vous présenter, eu vou te apresentar l'idée de ce podcast, a ideia do podcast, né? Então, alô, le Contongue Podcast, não sei o que significa alô. Alô? O que significa alô? Então, né? Alô? Não tem nenhum cognato que eu saiba, não parece nenhum cognato, nem com alemão, nem com inglês, então não teria como inferir o significado dessa palavra. Então, qu'est-ce que não sei o que significa, essa expressão. Qu'est-ce que? Eu não sei nem como se é. Qu'est-ce que alguma coisa assim. Vamos ver o que significa. O que é isso, né? Eu nem sei como se pronuncia e eu nem sabia o significado, não. Então significa o que é isso? C'est tout simplement. Então, tudo é muito simples. Pour les gens qui apprennent le français. Para todas as pessoas que aprendem o francês, né? Jean parece gente, né? Eu acho que é gente. Jean, vamos ver o que significa? Jean é gente, né? Pessoas, né? Então, que aprender, eu acho que aprender
Aprender. Então, claramente o francês tem muito cognato com o português, né? Aprender, apprendre. Les français qui ne trouvent, não sei o que significa trouvent, e que não sei o que significa trouvent. Trouvent pas de choses intéressantes à écouter. Trouvent, não sei o que significa, só sei que não, eu sei o que significa o quê? Ne pas significa não. Trouvent, não sei o que significa, de choses interessantes à écouter. As coisas interessantes significa coisas interessantes a escutar. Que não tem coisa interessante a escutar. Não sei o que é trouvent, o que significa. Trouvent significa encontrar. Que não consegue, uma pessoa que não consegue encontrar, né? Coisa interessante. E não consegue encontrar nada de interessante, né? Nada é para escutar, né? Então, é só uma palavra que eu não sabia aqui, né? Interessante. E essa expressão aqui, né? Uma expressão e uma palavra aqui nesse parágrafo. Il y a plusieurs personnes qui apprennent le français. Eu não sei nada que tá escrito. Tá escrito profil, significa perfil das pessoas que querem aprender francês. Eu não sei o que significa il y a. Il y a significa, eu acho que significa né? Eu acho que significa there is, Il y a plusieurs. Não sei o que significa plusieurs. O que significa? Muitas, né? Há muitas pessoas. Há muitas profil. Então, profil não é o que eu pensei, né? Isso profiles. Faces. Pessoas. Sei lá o que significa. Profiles. Profile é perfis, né? Então, e há muitos perfis de pessoas que aprendem o francês. Eu acho que isso significa, né? Então, exatamente. Há diversos tipos de pessoas que querem aprender o francês, né? Por exemplo, les débutantes. Debutante, né? Do português, debutante geralmente é uma pessoa que é um jovem, né? Então, debutante, mas eu não sei o que significa nesse contexto. Significa iniciante, né? Não sabia o que significa debutante. Debutante é geralmente pessoa jovem, né? Eu acho que entra na faculdade, não sei, vou procurar aqui no Google. Debutante que se inicia em alguma atividade, né? Que ou quem está completando 15 anos. Isso é experiência de moça, né? Então, eu não sabia o que significa debutante nem em português, você vê? Eu só tinha uma breve inferência, né? Eu só tinha um breve conhecimento, né? Então, agora eu já aprendi uma nova palavra em português, né? Debutante, que eu se inicie em qualquer atividade. É porque a gente não usa, né? No português a gente usa iniciante, né? Não debutante. Então, o francês, ele tem um cognato, né? Tem um cognato com o português, mas geralmente a gente, mesmo tendo o cognato, talvez a gente não saiba o significado, né? Mas já ajuda, né? Só o fato de ter cognato e significa a mesma coisa, né? É aquele que se inicia algo, né? Então, pour les débutants, il y a plein d'exercices sur Internet. Para os iniciantes, il y a, né? A plein, significa muito, eu acho, de exercício na internet. Eu acho que é isso. Il y a plein d'exercices. Exatamente. Há vários exercícios na internet, né? Plein. O que significa plein? Acontece o seguinte, plein. Eu nem sei porque eu sei que plein significa muito. Eu inferi o significado. Eu não consigo lembrar de nenhuma palavra em alemão que parece ser. Se você lembrar, escreve nos comentários. Eu não consigo lembrar, né? De nenhuma palavra que tem o cognato com plein. Eu inferi o significado. Então, et pour les personnes qui ont déjà um nível avancé, e para as pessoas que já estão em um nível avançado, eu não sei o que significa on. On significa ter. Eu não sabia desse, não tinha nem a menor ideia. Ele peuvent tout simplement lire. Não, eles, né? Elas, peuvent, eu não sei o que significa peuvent, o que significa? Pode, né? É bom que começa com P, né? É igual a palavra em português, pode, né? Elas podem tout simplement lire. E elas podem simplesmente ler tudo, eu acho. Tout simplement lire. Lire significa ler, o cognato português. Eles podem simplesmente ler tudo, né? Regarder significa olhar, eu acho. Assistir, olhar, né? Écouter, né? Escutar. Tous les médias français, todas as mídias, né? As formas de mídia francesa, parce que les sont capables de les comprendre. Eu não sei o que significa parce. Não sei o que significa parce.
Passé significa by. Não tem. Vamos tentar toda a frase. Todo tipo de mídia, porque eles, né? Passé que ele, porque eles. Passé significa porque, né? Por resposta. Because, né? Because. Então, porque eles são capazes de lhe compreender. Eles, todas as mídias francesas, porque eles são capazes de compreender. Agora entendi. Então, a dificuldade era entender a palavra passé. Então, agora vamos tentar ouvir, né? Vamos ver se eu acertei aqui. Vou ouvir aqui e ver se eu acertei a pronúncia, né? Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du Kotong Podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très content que vous écoutiez ce podcast. Et pour commencer, je vais vous présenter l'idée de ce podcast. Alors, le Kotong Podcast, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pour les... Então, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eu tinha pronunciado errado, né? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, né? O que é isso, né? Qu'est-ce que c'est? gens qui apprennent le français et... Então é Jean. Les gens. Estranho, né? Eu não sei se eu pronunciei certo. Eu não sei. Depois no vídeo eu vou ter que ver isso aí. Né? Mas não sei. Depois você me fala aí se foi correto. Eu nem tinha ouvido esse aqui. Eu nem sabia qual era a pronúncia. Eu tentei improvisar aqui, né? Ils ne trouvent pas de choses intéressantes. Trouve. Qui ne trouve. Acho que qui ne trouve. Il y a plein d'exercices sur... Et qui ne trouvent pas de choses intéressantes. Et qui ne trouve pas. Et qui ne trouve pas. Trouve. Eu acabei de esquecer de novo. Significa encontrar, né? Intéressantes à écouter. Il y a plusieurs profils de personnes qui apprennent le français. Par exemple, les débutants. Pour les Plusieurs, eu acabei de ler aqui o significado de plusieurs, eu acabei de esquecer de novo, né? Plusieurs significa muitos, né? débutants, il y a plein d'exercices sur Internet, de livres, etc. Et pour les personnes qui ont déjà un niveau avancé, elles peuvent tout simplement... Então ele fala elle, né? Eu falei ele, né? Ele peuvent. Eu nem sabia pronunciar essa palavra. Peuvent, né? Elle peuvent, alguma coisa assim, né? Lire, regarder, Lire. Simplement lire. Eu acho que é isso. écouter tous les médias français parce qu'elles sont capables... Tous les médias français. É interessante que ele já junta tudo, né? Tous les médias français. É interessante isso aí, eu gosto do francês, porque ele já junta tudo, já fala uma coisa de uma maneira mais rápida, né? Mais precisa, né? de les comprendre. Então, é isso aí, pessoal. Nem sei quantas palavras aqui eu acertei. Eu vou tentar calcular aqui, ó. Então, pessoal, eu estou num site chamado wordcount.net. Ele fala assim, qual que é o número de palavras que tem nesse texto aqui que eu li, né? Então, vamos calcular aqui qual que é a porcentagem de compreensão que eu tive nesse texto, né? Então, vamos contar aqui quais palavras eu errei, né? Vamos ler qual que é a palavra. Etre, eu meio que sabia, né? Ajudar, eu não sabia essa palavra, né? Essa expressão aqui, né? Eu vou contar como uma... 2, 3, né? Eu vou colocar como 3, vai dar 4 palavras. 5, né? Trouver, não sabia, 5 palavras. 6 palavras. Debutante, que eu não sabia, como se usa, né? Então, 6, 7 palavras. Plan significa muitos, né? 8, né? 8 palavras. Pour, não, eu sabia que outra palavra. Pouvoir, né? Que significa poder, né? 9 palavras, certo? 9 palavras, que mais? E passé, né? Passé significa porquê, né? Então, 10 palavras, né? Então, eu teria que pegar 119, né? 10 palavras dividido por 119, né? E vai dar a compreensão de 84% do texto, né? Total, né? Isso jogando por cima, né? Então, é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, dá um joinha. Deixa um comentário aí qual que é a porcentagem que você entendeu aí do texto, né? E clica aí no vídeo que vai aparecer aí na tela. Vai aparecer vários vídeos. Você pode clicar nele para assistir mais vídeos, né? Desse canal, né? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.